Desculpem, só mencionar este facto é que temos que ter em conta também que tem que haver uma certa regulamentação para que o financiamento também tenha que ser diferente entre o litoral e o interior. Porque, como é óbvio, Sim, isso é as, uma as proposta da universidades do JTS, interior, sem dúvida, sim. Isso é uma proposta que a pronto, JTS, no último ano, defendeu, só mesmo para terminar, este tópico defendeu de forma muito acérrima, de haver uma discriminação positiva, a quem gosta deste termo, a quem não gosta. Neste caso, foi o termo que foi empregado na altura e o termo que eu estou a empregar neste momento. Uma discriminação positiva ao nível daquilo que são as propinas, não no litoral, mas é aquilo que são as propinas nos grandes polos urbanos, Lisboa e Porto, e onde se pode inserir também a Universidade do Minho, por exemplo, daquilo que é o valor das propinas em instituições de ensino superior sediadas nos territórios de baixa e muito baixa densidade populacional. Isso é uma questão de justiça e acho que deve ser uma questão transversal e que deve merecer o aplauso e o apoio de toda a gente. Sim, eu concordo. Permite-me, se calhar, falar já diretamente. Naturalmente, toda a gente concorda com isso, mas eu volto a dizer: a bolsa mais superior que existia tinha um financiamento, neste momento, com a propina que vai começar em setembro, de bem mais que o dobro dessa propina. Portanto, estamos a falar de mais ou menos 150 euros a mais do que o dobro das propinas. Portanto, nós acabamos por destruir, na minha opinião, um mecanismo espetacular, muito bem concebido, das poucas coisas boas que o ministro da altura fez, e era do meu partido, acabamos por o destruir sem necessidade e do juntar com o retomar, e acabamos por não ter uma estratégia nem de combate ao abandono escolar, nem de captação das pessoas para o interior. Vou-vos dar um exemplo, e acho que aqui todos concordarão comigo. A redução de vagas nas instituições do litoral. 53% dos alunos que não entraram nessas instituições do litoral foram parar ao Minho, Aveiro, Coimbra e instituições privadas de Lisboa. Portanto, não vieram para o interior. Nós o precisamos. Eu sei que isto não é fácil de explicar, porque é mais fácil uma pessoa perceber o dinheiro que tem diretamente na carteira do que aquele com que chega ao fim do mês. Eu posso receber 1000 euros. Se eu tiver impostos de 900, chego com 1000. Se tiver impostos de 100, chego com 900 ao fim do mês. Isto não é fácil de explicar e nem sempre é facilmente perceptível. Eu compreendo que seja uma discussão e nem sequer deve ser difícil. facilmente resolvido. Exato, não é? mas eu acho, Nem sequer é facilmente resolvido. eu acho que o principal problema neste momento passa por isto. Eu percebo que a propina continua e deve ser sempre uma bandeira, é assim desde a Revolução Estudantil, desde as histórias do movimento associativo em Coimbra. A propina é um tema imutável, que é falado desde antes de nós entrarmos para a universidade e muito depois de nós sairmos, até eventualmente ser abolida. E se calhar, se um dia for abolida, mesmo assim vai continuar a ser falada para não voltar. Portanto, eu percebo a importância do tema das propinas, mas nós temos aqui esta questão das discrepâncias e da ação social, que é muito relevante e é o principal no final do dia, embora não seja aquilo que é mais facilmente depreendido em 30 segundos por um aluno. Não sei se responde. Sim, nós acho que a questão está respondida. Nós podemos partir desde já para a terceira questão, e que também já foi aqui mencionada, e também está aqui já um comentário do Telmo Ferreira em relação a isto que nós também vamos agora mencionar, que é se esta redução das propinas no ensino superior também não vão ter uma consequência imediata da redução da qualidade do ensino que é feito no ensino superior. E coloco a questão ao Tiago, porque foi o último que não falou. Agora. Bom, eu agradeço a questão ao Telmo Ferreira, acho que é uma questão bastante pertinente. Eu acho que o que as pessoas têm receio é de que essa redução das propinas, que são uma fonte primordial de financiamento das instituições de ensino superior, não se reflita a posteriori num financiamento direto, através do Orçamento do Estado, para com essa instituição. Ainda para mais, quando o subfinanciamento das academias, das universidades, das instituições, tem estado na ordem do dia, luta na qual o UBI, para dar o exemplo, na cidade da Beira Interior, tem estado inclusive na linha da frente, reportando-me concretamente a posições não muito antigas que o seu reitor tomou publicamente, alertando para esse facto e falando, inclusive, em termos, aliás, de subfinanciamento crónico da academia no geral e da UBI em particular. Vamos lá ver. As universidades públicas são, pelo menos até hoje, os principais centros de geração e de transmissão do conhecimento científico. Deixá-las estiolar seria destruir um trabalho desenvolvido durante anos que colocou as universidades portuguesas numa posição prestigiada no espaço europeu e no espaço global. Portanto, importa aqui o quê? Importa que, por parte da tutela, haja uma preocupação constante e renovada no sentido da afetação de cada vez mais recursos para o seu financiamento direto. Mas importa primeiro, no caso, fazer aqui uma contextualização. Como é que as universidades, eu e o Hugo já tentámos abordar isso várias vezes, mas como é que as universidades são financiadas?
Bom, em primeiro, é financiado através de transferência do Orçamento de Estado, 60,2%. Ou, se eu estiver errado nas porcentagens, por favor, sente-te à vontade para me corrigir. E depois, por receitas próprias. Das receitas próprias, estamos a falar de valores que alcançam os 39,8%, cerca dos 40%. E aí destacam-se as propinas pagas pelos alunos, os fundos europeus relativos a projetos cofinanciados, as doações e os serviços prestados. Ora bem, se nós continuarmos a reduzir progressivamente e faseadamente o valor das propinas, até que eventualmente a batalha, na minha ótica, seja ganha e ela se cifra finalmente no valor nulo, no valor zero, as faculdades, as universidades e a academia em si vai perder uma receita que faz parte da sua receita própria. Ou seja, isto são valores que são solicitados diretamente pela universidade e cuja afetação também vai diretamente para essa mesma universidade. E aqui permitam-me fazer só um parênteses, só uma à parte, para vos contar aqui um pequeno episódio que eu acho absolutamente delicioso, que é de uma universidade onde eu estudei, que é o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, felizmente já não no ano em que eu estudava, no ano posterior, em que o diretor executivo, só para vocês verem a importância, e eu aí dou a razão ao Luca, há uma importância indelével do financiamento direto de parte das propinas relativamente às instituições de ensino superior, para a sua sobrevivência, e este episódio em que o diretor executivo batia às portas das salas de aula, ou mesmo salas de exame, com uma listinha de alunos que tinham as propinas em atraso, dizia assim: o João, o Manuel e o Carlos têm as propinas em atraso, portanto não podem realizar o exame. Isto acontecia. Isto deve... Vamos lá ver. Isto do ponto de vista de quem gera, pode não parecer muito escandaloso. Agora, do ponto de vista da comunidade académica da qual os alunos fazem parte, nós não podemos conceber estar numa sala de exame e por termos a propina em atraso um dia, ou uma semana, ou um mês que seja, sermos privados de realizar uma prova de avaliação. Portanto, eu concebo de forma bastante indelével aquilo que é a importância do financiamento direto, a importância das propinas para aquilo que é a instituição de ensino superior. E quanto maior e mais dinâmica for a instituição de ensino superior, mais importância tem as propinas. Mas depois também temos que ver o outro lado, que é a ideia de corre um princípio basilar, que é, não obstante a propina zero ser efetivamente, pelo menos para mim, e para as estruturas nas quais me insiro, uma questão ideológica, e aqui temos que falar um bocadinho de ideologia, porque, de facto, isto é uma questão e é uma premissa ideológica, e para mim, e para os meus camaradas e para os meus colegas de luta, é uma questão ideológica, é muito importante sermos ideológicos nestas matérias, e de respeito pelo postulado constitucional no que concerne ao ensino tendencialmente gratuito, eu não posso aliar-me de bom tom das dificuldades sentidas pelas universidades, na medida em que vêm, ano após ano, as suas receitas de crescer, através do apoio estatal, aliás, vêm as suas receitas de crescer e depois não vem o apoio estatal, na sua ótica, a não corresponder inversamente a esse decréscimo do financiamento. Temos que ser muito claros. Se não houver uma compensação nas universidades por via do orçamento do Estado, ou por uma outra qualquer via que efetivamente sirva à academia e principalmente sirva aos estudantes, então subfinanciadas, a qualidade do ensino das instituições, e reportando-me aqui à pergunta em concreto, que é a qualidade do ensino das instituições de ensino superior, naturalmente que irá crescer, uma vez que não tendo os mesmos recursos para contratar e manter docentes, para material didático, para infraestruturas, para manutenção dessas infraestruturas, para funcionários, então isso levará, naturalmente e concomitantemente, levará a uma quebra da qualidade da própria universidade. Isso é uma coisa que se sente logo, e vocês na Universidade da Beira Interior, e eu, que ainda não tive a oportunidade de ser aluno da Universidade da Beira Interior, mas na minha universidade, ou na Universidade do Luga, etc., é uma coisa que se sente logo. Portanto, o que temos de garantir é que, à medida que vamos reduzindo a propina e o consequente financiamento direto da universidade, consigamos, aliás, afetar novas formas, novas ferramentas, novos mecanismos, que nos permitam, direto ou indiretamente, financiar nos mesmos moldes, ou de forma ainda mais acentuada, o que é, enfim, o ideal, as instituições. Mas isso tem de ser uma luta de todos. Tem de ser uma luta do Hugo, tem de ser uma luta do Rui, do Jorge e do Tiago. Uma batalha transversal de todos os partidos políticos e todas as organizações e todas as associações académicas, que se têm juntado e bem. Portanto, fazendo isso, eu acho que conseguimos, aliás, encontrar aqui uma solução que consiga beneficiar a academia e que principalmente e novamente consiga beneficiar o maior ativo da academia, que são os alunos. Hugo, não sei se queres dizer alguma coisa em relação ao que o Tiago disse, ou preferes já passar para a próxima?
Não, deixa-me só responder à pergunta, acho que já tinha respondido anteriormente na maioria, deixa-me só dar um comentário. Também gostava de contar um episódio em, se não estou em erro, 2012, na UBI, a reitoria da altura fixou à porta da universidade, à vista de toda a gente que passava na rua, a lista dos devedores das propinas. Foi um episódio na altura Essa também é mítica. Pedro Bernardo era presidente da UBI e felizmente armaram um escândalo e bem, e aquilo acabou por ser retirado. Até esse é outro dos episódios. Eu, na generalidade, concordo com o Tiago, não vale a pena estar a repetir aquilo que eu já disse, e nas poucas matérias onde acabamos por não convergir, umas vezes mais perto de 100%, outras vezes só ao pormenor. Eu quero só relembrar que a anterior redução das propinas até esta teve um impacto orçamental nas instituições de 50 milhões de euros que não foram ressarcidos às universidades. Não foram. Portanto, são 50 milhões que as universidades já subfinanciadas e com os problemas que todos sabemos têm. E uma universidade não deve estar dependente nem só do orçamento de Estado, é para falar disso a seguir, nem só dos projetos, fundos europeus. Tem que haver mais do que isso, nomeadamente aproximá-las da dimensão territorial, empresarial, local. Deixo isso para assim. Em resposta direta à pergunta do Telmo, se não estou em erro, se afeta a qualidade do ensino? Primeiro, claro que afeta. Óbvio. Segundo, eu vou perguntar, mas qual é o nível da qualidade do ensino que nós temos? Esta é a verdadeira pergunta, porque há casos em que temos ensino técnico especializado ao nível superior, que é efetivamente muito bom, onde somos muito reputados. Portugal consegue entrar em alguns dos melhores rankings, e não estou a falar dos rankings das 150 melhores universidades jovens, que eu partilho muita vez, mas que é um ranking geral. Estou a falar de rankings por áreas, de departamentos, que é isso que conta quando um dos melhores alunos a nível mundial escolhe a universidade para onde vai. É o ranking da sua área. Tirando a Nova SBE e meia dúzia, em quantos nós estamos. E o verdadeiro problema é este, e permitam-me dizer isto, porque digo isto com toda a liberdade e imparcialidade. Eu quero ser docente universitário. É aquilo que eu gosto de fazer, é de investigar e de dar aulas. E um dos principais objetivos para eu querer ser professor universitário é para fazer melhor do que muitos dos que eu tive. Porque eu acho que toda a nossa geração concorda que, na generalidade, o ensino secundário é melhor do que o ensino superior. Fruto de algumas coisas boas que o ensino superior tem, nomeadamente a autonomia pedagógica, mas que depois, levado ao extremo, como acontece, portanto, o Tiago me disse comigo que eu era um liberal, eu não sou um liberal, mas esta é a perspectiva liberal, tem que haver um meio termo, e eu, naturalmente, como social-democrata, defendo sempre um meio termo, porque senão nós temos cadeiras com o mesmo nome em universidades diferentes que são lecionadas de forma completamente diferente. Temos professores que são excelentes investigadores. Eu lembro-me de um que eu tive, que eu li livros dele, parecia que estava a ler poemas, era absolutamente excepcional, e que, como docente, foi profundamente mau. E isto acho que nos acontece a todos. Nós temos também não só que discutir o que afeta a qualidade do ensino, mas a própria qualidade do ensino que nós temos.